A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica Palavra de Deus que encontra-se no livro de Levítico, capítulo 6, verso 12, parte A, e verso 13, que diz assim: Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. O título da nossa reflexão é: A chama não pode se apagar. Esses dois versículos que eu acabei de ler estão no contexto da parte bíblica, da narrativa bíblica, que fala acerca da regulamentação acerca do holocausto. Ou seja, Deus regulamenta o sacrifício feito a ele. E para isso ele usa o seu servo Moisés para que ele emitisse algumas ordens de como fazer esse holocausto. E aí ele passa as orientações tanto a Arão quanto aos seus filhos, que eram os responsáveis por esta parte do cerimonial. E o holocausto significa sacrifício, holocausto significa oferta a Deus. E o Senhor, por meio de Moisés, estabelece algumas regras, né, a serem utilizadas durante esse cerimonial. E diz que o holocausto ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote, essa era a ordem de Deus, vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu do altar e as colocará no altar, ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. E aí vem os versículos que nós lemos, dando uma ênfase a eles agora, que diz: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Então aqui Deus mostra para o seu povo, por meio de Moisés, a maneira pela qual eles deveriam utilizar-se durante o holocausto. Holocausto, como eu disse, é sacrifício ao Senhor, oferta ao Senhor. E nesse contexto, trazendo para a nossa realidade, o Senhor falou ao meu coração acerca desse tema, né? Que a chama não pode se apagar em nossas vidas. Daí, eu vou ler nesse momento um texto fictício que fala acerca disso, a chama que não pode se apagar. Em uma pequena aldeia cercada por montanhas, os invernos eram rigorosos e as noites pareciam não ter fim. No centro da vila havia uma grande lareira, cuja chama permanecia acesa há gerações. Ela aquecia o ambiente, iluminava os caminhos e reunia as famílias em volta de histórias, esperança e união. Certa vez, um jovem perguntou ao ancião da aldeia por que todos se esforçavam tanto para manter aquele fogo sempre vivo. O velho sorriu e respondeu: enquanto essa chama permanecer acesa, teremos calor para enfrentar o frio e luz para vencer a escuridão. Se ela se apagar, não perderemos apenas o fogo, perderemos o ponto de encontro que nos lembra quem somos e nos dá forças para continuar. Naquela mesma noite, uma forte tempestade tentou apagar a chama. Cada morador fez sua parte. Uns trouxeram lenha, outros protegeram o fogo do vento e alguns permaneceram atentos durante toda a madrugada. Ao amanhecer, a chama ainda brilhava, mais forte do que antes. Desde então, o jovem compreendeu que o fogo não permanecia aceso por acaso. Ele sobrevivia porque todos cuidavam dele diariamente e aprendeu uma lição que levaria para toda a vida. Aquilo que nos aquece, ilumina e dá esperança precisa ser alimentado todos os dias, pois uma chama preservada transforma uma simples casa em um verdadeiro lar. Diante desse texto fictício, dessa história fictícia, nos mostra a importância de manter aceso em nossas vidas alguns pontos que eu quero compartilhar com você nesse momento.
A chama que não pode se apagar em sua vida e na minha vida, caro ouvinte, é a chama da fé. Muitas das vezes as lutas, as dificuldades vêm tentando apagar essa chama. Mas é essa chama que nos sustenta, é essa chama que nos conecta com o Senhor por meio de Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo, ela não pode ser apagada. Uma vez esta chama sendo apagada, desestabiliza as nossas vidas, a nossa caminhada, a nossa família, os nossos sonhos. Outra chama que não pode se apagar em nossas vidas é a chama da comunhão com Deus. Essa chama, muitas das vezes, pela correria do dia a dia, né, das nossas vidas, tende às vezes essa correria, essa quantidade excessiva de trabalho, de informações, tentam nos distanciar da presença de Deus. E isso faz com que essa chama aos pouquinhos vá se apagando. A partir do momento em que nós entendemos que essa chama tem que se manter acesa todos os dias, como diz o texto, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. E para que isso não ocorra, para não ser apagado, né, esse fogo, para que não seja apagada essa chama, nós temos que buscar a presença do Senhor todos os dias. Nós temos que orar. Nós temos que entregar a nossa vida, o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa família na presença de Deus. Nós temos que ler a sua palavra, porque a palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus é algo que vai manter essa chama acesa, essa chama de fé, porque o próprio Senhor disse que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Essa é a inspiração que Deus deu ao apóstolo Paulo para falar acerca da importância da palavra. Então a palavra ela tem que ser lida, meditada, temos que pedir orientação ao Espírito Santo para que possamos contextualizar, viver a palavra. Nós temos também que entender que existem algumas outras chamas em nossas vidas que nós temos que manter acesas. Uma delas é a chama da comunhão familiar. Essa chama de ter tempo para a família, de ter tempo para a esposa, de ter tempo para os filhos terem tempo para os seus pais, né? Os netos terem tempo para os seus avós. Então, tudo isso você consegue manter a chama acesa, tendo uma comunhão. É você estar sentado à mesa com a sua família, conversando, almoçando, falando, os pais passando orientações, os filhos passando as experiências do dia. Então são momentos onde esta chama ela vai ficar acesa e a família vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais consolidada, cada vez mais firme diante das intempéries deste mundo que querem afetar a base e a estrutura familiar. Nós temos que manter acesa a esperança, e a esperança se chama Jesus Cristo. Esta comunhão com Jesus Cristo, essa chama que vem em nosso coração, mantém a nossa esperança, esperança de vitória diante das lutas, esperança de alegria, esperança de paz, esperança de coragem. Toda essa esperança que se concentra em Jesus vai trazer à minha vida, mediante esta comunhão com Ele, esta intimidade com Ele, vai trazer a esperança, esperança de um dia melhor, esperança de que um dia, pela fé, a luta irá passar, o vendaval irá passar, essa chama de fé em Cristo, de comunhão com Cristo, essa esperança que se chama Jesus Cristo tem que estar acesa todos os dias em nossas vidas, quando dormimos, quando acordamos, quando vamos trabalhar. Tenha também a chama que não pode estar apagada em sua vida, caro ouvinte, é aquela chama que dá a vontade de vencer. A vontade de vencer no seu trabalho, a vontade de vencer nos estudos, a vontade de vencer os concursos que você enfrentará. Tudo isso é óbvio, não basta somente ter a vontade, mas é ter a determinação, é fazer a sua parte, é trabalhar bem, é estudar bem, é se preparar bem, sabendo que tudo que você faz com vontade, determinação, como se estivesse fazendo para o Senhor,
assim diz a sua palavra, o Senhor vai te abençoar. Essa chama ela vai continuar acesa, porque no momento certo você vai ter a vitória no seu trabalho, no momento certo você vai ter a vitória nos seus estudos, no momento certo você vai ter a vitória no seu concurso. Enfim, a chama da vontade, ela não pode jamais ser apagada em sua vida. Esse texto que nós lemos na palavra de Deus em Levítico 6, que nós lemos, está falando da forma como o povo deveria sacrificar, oferecer uma oferta. E aqui também vem algo muito importante, que eu já falei anteriormente, mas eu reforço aqui agora. Nós temos que prestar ao nosso Deus não um sacrifício como era feito no Antigo Testamento, mas o sacrifício que nós temos que fazer é simplesmente nos submetermos à vontade de Deus em nossas vidas e colocarmos Jesus Cristo como centro da nossa vida, porque Jesus Cristo é o sacrifício vivo. Ele veio a este mundo, passou por tudo que deveria passar, se sacrificando por mim e por você. A diferença é que Jesus Cristo, ele simplesmente venceu. Jesus Cristo venceu a morte e ele ressuscitou. Ele foi o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo foi esse sacrifício. E é por isso que hoje eu e você estamos aqui com essa chama acesa em nossos corações, crendo que por meio de Jesus Cristo nós vamos um dia também alcançar a vida eterna nele, viver eternamente com ele. E essa chama, ela não pode se apagar. Essa chama da fé, da esperança que um dia nós viveremos a eternidade com Cristo. Então, caro ouvinte, que a chama ela não se apague em sua vida. Que você possa cada vez alimentar cada vez mais, colocar mais lenha para que essa chama ela não se apague. Coloque mais lenha. Você pode colocar mais lenha na sua intimidade com Deus, mais lenha na comunhão familiar, mais lenha nos seus propósitos, nos seus projetos. Mantenha o fogo aceso no altar. A chama não pode se apagar. As lutas vêm, as dificuldades aparecem, os vendavais da vida surgem, mas não permita que isso apague a sua esperança. Você tem projeto, você tem sonhos. A palavra de Deus, em Provérbios 16:3, disse: consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Alimente esta chama em sua vida, não desista de tudo aquilo que você faz e sonha. O Senhor Jesus disse em Provérbios 16:1 e 16:9, de uma maneira bem resumida, fala que nos dá a liberdade para nós fazermos planos, para sonharmos. E ele diz o seguinte: a resposta certa sempre virá de mim para vocês, mas não deixe de sonhar. A sua vontade, Pai, é boa, perfeita e agradável. Então Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, mas mantenha aceso dentro do seu coração, não deixe se apagar isso que nós estamos falando. E o Senhor completa no Salmo 37:5: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então hoje, caro ouvinte, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que quer apagar a chama, o fogo que precisa estar fumegante na sua vida. Eu não sei. Tem muitas coisas que podem querer te parar, mas acenda hoje a chama da fé, a chama da paz, a chama da alegria, a chama que se chama Jesus Cristo, que jamais vai deixar apagar dentro de você a esperança que você tem, os sonhos que você tem e o projeto que você tem. Mas lembre-se que a chama principal que não pode se apagar é a da intimidade com o Senhor, de buscar a presença de Deus por meio de Jesus Cristo todos os dias. Que Deus te abençoe, caro ouvinte, e que a chama não se apague em seu coração. Em nome de Jesus. Amém.